queridos colegas médicos veterinários. Eu sou Romeika Reis, sou médica veterinária, falo aqui da Clínica Canis e Catos em Natal e vim aqui para compartilhar com vocês sobre uma doença tão desafiadora. Então nós vamos conversar sobre as otopatias e sobre as limpezas auriculares. Antes, eu gostaria de convidar vocês para assistir um breve vídeo sobre a anatomia deste órgão tão peculiar. Uma breve apresentação da anatomia dos condutos auditivos. A orelha é dividida anatomicamente em 3 segmentos. A porção externa se estende do pavilhão auricular até a face externa da membrana timpânica. Inseridos nesta região anatômica, encontra-se também o meato acústico externo e os canais horizontais e verticais. A orelha média consiste da cavidade timpânica, onde estão a bula timpânica, os ossículos auditivos, nervos, músculos, ligamentos e o ósseo auditivo da tuba auditiva. A orelha interna é composta de um sistema ósseo membranáceo, dividido em canais semicirculares e cóclea. Vamos compreender um pouco como se forma o cerúmen nos condutos auditivos. Entender esse processo faz toda a diferença no tratamento do excesso de cerúmen e no desenvolvimento de infecções. A orelha externa tem todo o seu revestimento formado por pele, semelhante com o que acontece com a pele do corpo. Na orelha há glândulas, pelos e também ocorre a cornificação de células do epitélio, principalmente da junção da secreção das glândulas e dos corneócitos, que se desprendem da epiderme durante o processo fisiológico da epidermopoiese. Então, forma-se o cerúmen. O cerúmen forma-se em toda a extensão dos condutos vertical e horizontal e alcança o pavilhão auricular por meio da atividade migratória centrífuga, que acontece por meio de movimentos circulares com o auxílio dos pelos, de dentro para fora das orelhas, e é responsável por expulsar o conteúdo ceruminoso até o pavilhão auricular. É uma ação fisiológica importante para o equilíbrio dos condutos. É importante salientar que o excesso de cerúmen ele precisa ser tratado, e por isso a gente utiliza os ceruminolíticos. E qual a função de controlar o excesso de cerúmen dentro da orelha? O cerúmen em excesso, ele atrapalha a adesão à terapia, a adesão da medicação dentro do próprio conduto, para que a medicação alcance o epitélio e faça o seu melhor efeito. Então, é importante salientar que uma orelha com excesso de cerúmen, ela precisa ser limpa, realmente, e esse cerúmen ser controlado. Mas não são todas as orelhas que precisam de limpeza. As orelhas saudáveis, onde nós temos a produção de cerúmen e a migração epitelial de forma fisiológica acontecendo como se espera, essa orelha não precisa receber ceruminolítico dentro dos condutos. Nesses casos, nós podemos limpar a orelha fazendo uso do ceruminolítico no pavilhão auricular, que é quando o cerúmen já alcança o pavilhão pela migração epitelial e aí favorecer a higienização dessa orelha. Várias substâncias podem ser utilizadas como ceruminolítico e eu queria chamar a atenção de vocês ao uso do tris-EDTA. Ele nos ajuda a controlar o excesso de micro-organismos na orelha, é um produto extremamente seguro, inclusive dentro de orelha média, e nós podemos utilizar para controlar o excesso de micro-organismos, porque ele faz com que a parede da bactéria seja mais sensível à ação dos antimicrobianos. O que é o ceruminolítico Clean-Up? O Clean-Up é uma solução otológica que auxilia na remoção do excesso de cerúmen e de crostas de cães e gatos. Possui pH fisiológico e não é irritante, e o frasco contém 100 ml. O Clean-Up possui o tris-EDTA, um princípio ativo facilitador da terapia otológica que favorece o melhor controle da infecção por romper a parede e auxiliar na prevenção e na eliminação do biofilme bacteriano. Também possui aloe vera e óleo de calêndula, que oferecem ação hidratante, calmante, cicatrizante e antisséptica. Não possui propilenoglicol, sendo também adequado para gatos.
Além disso, Cleanup possui uma válvula interna ao seu bico de aplicação, que impede que o produto retorne à embalagem, evitando sua contaminação. Por isso que Cleanup é a melhor indicação para a higiene do conduto auditivo de cães e gatos e auxilia no tratamento e prevenção das otites. Bom, pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com o uso de ceruminolíticos, especialmente com o uso do Cleanup. E aí eu trouxe para apresentar a vocês o Cleanup, a carinha que ele vai ter é essa aqui, o novo Cleanup, que é um ceruminolítico com tris-EDTA e com tantos outros produtos que a gente já conhece. E aí eu queria compartilhar com vocês como foi que eu utilizei. Eu recebi o Cleanup antes, eu tive a oportunidade de tratar pacientes com ele e de viver uma certa experiência com o produto. Como usar o Cleanup? Agite antes de usar. Instile o produto no conduto auditivo até preenchê-lo completamente. Após a aplicação, faça uma leve massagem na região abaixo da orelha para favorecer a distribuição. Permita que o animal sacuda a cabeça para facilitar a remoção das crostas e do cerumen. Limpe a região externa da orelha com algodão ou gaze. E atenção! Não utilize pinças ou hastes flexíveis, cotonetes que podem machucar o conduto auditivo e empurrar as secreções em direção à membrana timpânica. E como utilizar o Cleanup no dia a dia? Áreas acessíveis da orelha podem ser limpas com um algodão embebido em Cleanup. Para higiene de rotina, utilizar 1 a 2 vezes por semana. O produto pode ser utilizado para limpeza dos condutos auditivos previamente a outros tratamentos, sem interferir em sua ação. Bom, quais são as minhas reais indicações de ceruminolítico? Um dos quadros que eu mais gosto de utilizar é naqueles pacientes em que eles têm um excesso de cerumen, tem na citologia um pouco a mais de micro-organismos, mas nós sabemos que ter micro-organismo na orelha é uma coisa normal, né? É fisiológico. A malacésia mora na orelha, a bactéria mora na orelha. Então nós acabamos tratando quando elas estão excessivas e quando há manifestação clínica, quando há inflamação. Então aquela orelha onde a gente tem um pouco mais de cerumen e na mesma orelha tem um pouco a mais de micro-organismo na citologia, mas fica aquela dúvida, eu devo ou não utilizar um antifúngico, eu devo ou não utilizar um antibiótico? Nesses casos, o uso de ceruminolítico favorece muito o paciente. E por vezes nós não precisamos usar um antifúngico e um antibiótico para ter um bom controle desse excesso de micro-organismo. Você sabia que o Cleanup é recomendado por ser usado tanto na orelha saudável como na orelha doente? É isso mesmo! É indicado para controlar e prevenir as otites externas. Inclusive, pode ser usado antes ou durante a terapia antimicrobiana, para remover o excesso de material que atrapalha a melhor distribuição da medicação escolhida para o controle da infecção. Outros casos que a gente também utiliza são os casos mais tradicionais, aqueles em que a gente faz a citologia para o diagnóstico das infecções subjacentes, mas é um paciente com otite já instalada, otite ceruminosa em excesso. Então, quando você precisa preparar o conduto para tratar, para receber os antimicrobianos, os anti-inflamatórios, né? Então, nessas situações, a gente pode utilizar como ceruminolítico? Junto da terapia, no mesmo momento, você vai iniciar a terapia tópica, antimicrobiana, anti-inflamatória e já inicia com o uso de ceruminolítico. E aí você pode dar um intervalo de 10 minutos entre a administração dos antimicrobianos e o ceruminolítico. Usa primeiro o ceruminolítico, preenche todo o conduto auditivo e aí depois usa o antimicrobiano com esse intervalinho de 10 minutos. Algumas pessoas preferem utilizar primeiro o ceruminolítico, no momento da manhã, por exemplo, e as terapias tópicas no momento da tarde ou da noite, para ficar em momentos distantes do mesmo dia. Também não tem problema, as duas formas estão corretas. Existem aqueles veterinários mais apegados à tradição, bem verdade. E aí, tradicionalmente, a gente aprende que o ceruminolítico deve ser utilizado antes para a higienização do conduto, e tá tudo bem. Você pode usar 3 a 5 dias antes, somente o ceruminolítico, para preparar o conduto para receber o tratamento, e depois seguir com a terapia tópica.
antimicrobiana, anti-inflamatória, antifúngica, enfim, aquilo que o paciente precisa. Por fim, alguns pacientes produzem cerumen em excesso. E esses animais que assim produzem cerumen em excesso, eles precisam de uma manutenção de equilíbrio. E aí eles precisam do uso de ceruminolítico com mais frequência. Não há problema de utilizar o Clean-Up com uma frequência aumentada. Por exemplo, usar dentro do conduto auditivo 2-3 vezes por semana para manter essa orelha controlada, essa migração epitelial favorecida, esse excesso de cerumen tratado, para que a gente evite exatamente o favorecimento das infecções oportunistas. E ainda, gente, eu queria compartilhar com vocês um uso muito particular, que é o uso durante a autoendoscopia. A gente faz autoendoscopia no nosso dia a dia e é corriqueiro que nós queiramos preparar o paciente previamente. E esse preparo ele deve acontecer dias antes do procedimento, com o uso de ceruminolítico, especialmente nas otites ceruminosas, que precisam ser submetidas à autoendoscopia. Porque o cerumen, no momento da autoendoscopia, a gente lava o conduto com solução fisiológica, mas o cerumen ele não é facilmente removido com a lavagem. Então, por isso, a gente precisa do uso de ceruminolítico. Mas se porventura você não conseguiu preparar o paciente, o que eu tenho feito é usar o Clean-Up durante o procedimento. Ele vai começar a preparar, vai fazer, medicação pré-anestésica. Eu já começo a colocar o produto dentro da orelha. Anestesiou, sigo colocando o produto, porque ele fluidifica esse cerumen, faz com que a lavagem remova mais facilmente a cera que está dentro do conduto auditivo. Então essa é uma outra forma, uma forma mais particular de uso do produto. E uma última observação que eu queria fazer é que a gente pode usar o Clean-Up em gatos. Ele não tem propilenoglicol, como vocês já puderam ver na fórmula, e essa é uma característica bem importante, porque sem o propilenoglicol a gente não tem os efeitos colaterais indesejáveis nos felinos, então ele não tem contraindicação para felinos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa troca de experiência, da minha experiência com o Clean-Up, e eu convido vocês a conhecer o produto, a viver as próprias experiências de vocês com o uso do Clean-Up e compartilhar comigo tudo que vocês têm vivido, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço!